Bem-vindos ao mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde os sonhos são bem mais do que meras ilusões. Prepare-se para embarcar nessa jornada além dos sonhos. Sonhadores, meu nome é Ney Ramos e sejam todos bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. Sonhadores, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente. Hoje eu irei falar sobre a minha vida espiritual, de como tudo começou na minha vida espiritual, né? E falar para vocês que eu aprendi tudo a trancos e barrancos, né? Ninguém chegou e me ensinou nada, então eu aprendi muita coisa sobre a vida espiritual, acontecendo coisas comigo, acontecendo com pessoas próximas, né? Então, realmente o que eu sei da vida espiritual de concreto foi coisas que aconteceram comigo. Antes de eu contar essa história para vocês, eu queria pedir para vocês, por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo e deixe aqui um comentário, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Então eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, né, para me ajudar e não custa nada para vocês, tá ok? Então vamos lá que eu vou contar um relato, né, da minha vida espiritual. Sonhadores, eu sempre fui, né, religioso. Quando eu falo sempre é porque eu fui criado dentro da religião. Para quem não sabe, a minha mãe era católica, né, mas era muito católica mesmo, ela era muito religiosa. Então assim, eu era muito apegado a ela e todo domingo ela estava na igreja. Era sagrado. Todo domingo ela estava na igreja. E como eu era muito apegado a ela, todo domingo eu também estava na igreja, né? Por que que eu estou falando era, né, apegado à minha mãe no passado? Porque para quem não sabe também, a minha mãe já faleceu quando eu tinha 13 anos de idade, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Então assim, foi um baque muito grande para mim essa época. Só que antes, né, da gente chegar nessa parte, eu preciso contar o antes disso, né? Então, por minha mãe ser muito religiosa, e eu ia muito nos lugares com ela, ia em orações, e na igreja, então assim, ela me ingressou nesse mundo religioso muito cedo. Então, eu fiz a primeira comunhão, né, eu fiz a crisma. Para quem não sabe, primeira comunhão e crisma, quem não é católico, né? Então, assim, a primeira comunhão, ela funciona como o quê? As crianças, né, ali por volta de 12 anos, elas se juntam ali numa sala, que chama catequese, né? Tem a primeira comunhão. Então você faz aquela catequese ali, o pessoal vai te ensinar sobre a Bíblia, te ensinar sobre Deus. É como se fosse um estudo, né, da Bíblia. E você pratica de gincanas legais, gincanas religiosas. Então, assim, é muito bom. Eu não me lembro o dia da semana, não sei se era sábado ou domingo. Era um final de semana, uma vez na semana. Então eu ia sempre, 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 sempre. E eu passei uns 3 anos indo. Aí, quando eu inteirei 15 anos, eu comecei a fazer a crisma. A crisma já é para o pessoal adolescente, né? Ser na igreja católica só faz a crisma quando você inteira 15 anos, né? Já pega uma certa maturidade ali, então você começa a entender coisas, mais umas parábolas, coisas mais, assim, complicadas da Bíblia. Então, com 15 anos, você já começa a ver isso. Então, é um ano que você fica ali estudando, fazendo a crisma, né? Aí depois desse um ano de crisma, quando você termina a crisma, você tem a opção de entrar no grupo jovem, como eu, né, entrei. Eu entrei no grupo jovem, fiquei dos 16 aos 18, na verdade eu fiquei mais, só porque eu não frequentava muito, porque na verdade eu saí dele por causa do exército, né? Eu tive que servir o exército, então eu dei uma afastada do grupo jovem, mas sempre quando eu podia eu ia lá, eu ia em retiros, que era a coisa que todo mundo gostava, era ir nos retiros, então sempre foi a religião sempre fez parte da minha vida, né? Antes, né, de eu inteirar, de eu fazer a crisma e tudo, lembra que eu contei que minha mãe vinha falecido, né? Eu com 13 anos de idade, então, pensa comigo, eu era também muito religioso, né? Isso com 13 anos de idade. E nessa época, quando minha mãe veio a falecer, eu fiquei revoltado. Esse foi o meu sentimento com Deus. Eu fiquei revoltado com Deus. Sabe, eu tinha uma revolta muito grande com Deus porque eu ficava perguntando para ele, cara, Deus, minha mãe era religiosa, minha mãe fazia tudo que você pedia na Bíblia, né? Minha mãe, sabe, era uma mulher religiosa assim que eu nunca nem presenciei na vida. Eu tenho uma admiração muito grande
por essa mulher na minha vida. E isso, pouco tempo que ela conviveu na minha vida, né, com meus irmãos foram mais, mas comigo eu lembro, quando eu era menor, eu lembro de cada conselho, de cada coisa que ela me dava, né, principalmente na área da religião. Então ela me ingressou nessa área muito novo, então eu fiquei revoltado com Deus, porque eu falava justamente para Deus, cara, minha mãe era uma mulher quase santa, sabe? Quem conheceu minha mãe sabe a maneira que ela se portava. Então, era uma mulher quase santa. E Deus levou ela daqui. E eu senti que aquilo ali, como é que você tira ela de mim e tal? E aquilo me revoltou muito, 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 que vamos se dizer, na época ninguém falava em depressão, porque depressão era pessoas ricas, né, que tinha na época. Então, ninguém falava disso, de depressão. Isso veio depois de muito tempo. Mas nessa época eu não sei nem se eu estava com depressão. A verdade é que eu estava revoltado. Eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim. Eu fiquei revoltado, tanto que depois que ela faleceu, ia começar o ano escolar, né? Ela faleceu justamente em fevereiro, então estava começando as aulas. Então eu comecei aquele ano totalmente disperso. Eu não queria nada. Eu fiquei me perguntando para que então estudar, para que trabalhar, para que, sabe, essas contestações que tem da gente. Então eu tive muito isso aí. Eu ficava me perguntando, para que estudar? E às vezes eu ficava ali dentro da sala de aula e não queria nada. Eu literalmente sentava na carteira e ficava olhando para o nada. As pessoas vinham falar comigo, eu estava disperso. Eu não, eu não me interessava por nada ali, naquele momento. Eu não tinha interesse por nada. E como os professores sabia do caso que a minha mãe tinha falecido, porque a minha mãe direto estava na escola, né? Por causa de um irmão que eu tenho também, ele bagunçava a escola toda. Então, todo mundo conhecia minha mãe por decorrência dela ir lá na escola resolver problema do meu irmão. Então, sabia que eu era filho dela, e quando ela veio a falecer, os professores meio que, vamos se dizer que ficaram com pena, né, de mim ali, e eu ficava ali. Aí, de vez em quando, vinha um professor conversar comigo. Aí me mandava para a conselheira da escola e conversava comigo ali. Foi um ano assim que eu fiquei muito revoltado, sabe? Eu ficava ali assistindo aula à toa, eu nem queria assistir aula. Tinha vezes que eu chegava na porta da escola e voltava para trás. Eu ia, acordava cedo de manhã, tava caminhando, quando eu chegava na porta da escola, me vinha aquele negócio de, cara, pra que isso? Aí eu voltava para casa. Falava com, não tinha mãe, né? Meu pai, coitado, trabalhava o dia todo. Não teve aula. E ficava, sabe? Então eu fiquei revoltado esse tempo. E nesse momento da minha vida, que eu estava revoltado com Deus, literalmente, nesse momento teve um amigo meu que me chamou, né, para o encontro da igreja, tal, num retiro, né, da igreja. Eu já sabia o que era retiro, né? Eu acabei aceitando, falei, vamos lá. Mas eu não tinha pretensão nenhuma. Falei, vamos lá, nesse retiro. Chegando lá, eu frequentei o retiro e eu tava com essa mágoa no coração. E chegou um pregador lá e falou justamente pra gente tirar a mágoa do coração. E eu tinha uma mágoa por causa de Deus no meu coração. Eu era revoltado com Deus. Então eu tinha essa mágoa e isso me corroía porque eu sempre tive uma intimidade com Deus, sabe? E eu fiquei com essa mágoa. Às vezes, por eu ser muito novo, eu não entendia, né, como Deus funciona. Nesse dia no retiro, Deus falou comigo e falou para mim tirar toda aquela mágoa que eu tava no coração e me explicou o porquê ele tinha levado a minha mãe. Ele me explicou, né, porque ele levou minha mãe daquela forma, né, rápida, me explicou o quanto a minha mãe estava sofrendo espiritualmente ali. Então ela meio que estava esgotada. E todo aquele aprendizado, o que eu estou falando para vocês aqui, é o que Deus me falou na época. Que minha mãe estava sofrendo muito ali, né? E ele não estava gostando dela sofrendo ali. Então ele levou ela e todo aquele aprendizado, toda aquela carga que a minha mãe tinha,
ele carregou. E nesse dia, ele falou que eu teria que carregar a vida espiritual da minha família comigo. Por quê? Ninguém da minha família mais era religioso, ninguém da minha família mais frequentava uma igreja. O único que frequentava uma igreja ainda era eu. Então, naquele dia eu fiz as pazes com Deus, né? Eu tirei todo aquele fardo pesado que eu tinha sobre, porque aquilo me consumia, eu ter que não gostar de Deus, aquilo me consumia de uma forma que me desgastava. E aquilo era como se fosse um veneno, eu estava me alimentando daquilo ali. Então aquilo saiu de mim e eu entendi, foi quando Deus me entendeu o porquê, né? Ele levou a minha mãe e ele me deu um cargo. Ele me deu esse cargo de carregar a vida espiritual da minha família. E eu aceitei esse cargo porque, na verdade, Deus não me deu. Ele me perguntou se eu queria carregar essa carga, né, pesada. Ele me perguntou se eu queria. E eu parei para analisar. Ninguém era religioso, ninguém ia para a igreja. E a única que era minha mãe. Então eu aceitei carregar esse fardo, né, essa carga pesada ali. Eu aceitei. Sonhadores, foi aí que começou a minha vida espiritual de verdade. Nesse momento, eu comecei a ver muitas coisas que, às vezes eu conto isso, as pessoas às vezes não acreditam, mas quem já passou por isso, quem já viu isso, sabe o quanto isso é real. Às vezes, a minha família sempre foi uma família muito atribulada. Elas brigavam entre si, e brigava irmão com irmão. Já chegou a irmão ameaçar irmão com faca. Então foi um momento na minha família muito cansativo. Era um fardo muito pesado. E eu entendia que aquilo não era normal, que tinha algo espiritual ali. E quando eu aceitei aquele fardo de carregar o espiritual da minha família ali, eu comecei a ver coisas, eu comecei a sentir coisas, eu comecei a ter vários sonhos assim, muito detalhados. Esses sonhos que eu conto para você, pesadelo, você pode ver que é muito detalhado. Não é porque quando eu sonho algo normal, são coisas sem nexo, nada liga em nada, sabe? São coisas nada a ver, são sonhos nada a ver. E os pesadelos que eu tinha era muito detalhado, sempre foi muito detalhado. Os detalhes importavam em cada coisa. Tanto quando eu parava para desvendar o porquê que eu tinha sonhado aquilo, eu prestava atenção que cada detalhe importava. Então eu comecei a carregar esse fardo e comecei a ver coisas, sentir coisas, né, ter esses pesadelos. Então foi um momento muito eu atribulei muito nesse momento, por quê? Porque eu não entendia nada espiritual, nada. Sabe, aquilo ali meio que foi jogado e eu tive que aprender às pressas. Primeiro que não tinha ninguém para me ajudar, né, nesse mundo. Tanto porque na Igreja Católica antigamente, hoje eu não sei como tá, porque eu não frequento, né, religião, que pode gerar um tema para um próximo vídeo. Mas antigamente a Igreja Católica não tinha isso, esse negócio de falar sobre espíritos e ver essas coisas, ver vultos. Então a igreja não mencionava isso. E eu comecei a ver isso. Então não tinha com quem eu falar. Às vezes eu falava com os amigos, com os colegas, eles ficavam com medo. Né? Eu tenho amigo mesmo que eu contava, eles falavam, não conta essas coisas para mim, que eu não quero saber não. Então ficava comigo, então não tinha com quem desabafar. Então a única pessoa que eu desabafava, né, o único ser que eu desabafava, era com Deus, de eu sentar na minha cama, literalmente, e conversar com Deus igual eu estou conversando com vocês aqui agora. Eu sentava na minha cama e conversava com Deus, e eu tinha plena certeza que Ele estava escutando. Então tudo que eu aprendi na vida espiritual foi Deus que me ensinou. Me portar, acontecia uma coisa, ele me ensinava a me portar naquilo ali. Eu falar isso, ele me ensinava, era coisas que vinha na minha cabeça, só se porta desse jeito. E eu me portava e fazia da maneira que vinha na minha cabeça e dava certo. Então eu comecei a ficar muito assombrado no primeiro momento com a vida espiritual. Eu fiquei muito assombrado. Eu via vultos ali nas paredes, então minha família brigava, sabe? Via aquele. E eu ficava meio de fora daquela briga e observando aquilo. E eu via vultos correndo na parede. Eu cheguei a uma vez falar pro meu pai. Falei, pai, eu vi um vulto correndo ali para de trás.
E eu mostrei pro meu pai. Eu tinha mais ou menos essa idade, uns 14, 15 anos. Então eu contei para ele isso. Eu lembro até hoje que eu falei isso para ele. Então eu fui ingressado nessa vida assim meio a trancos e barrancos. Então fui aprendendo ali eu e Deus sozinho. Deus foi me ensinando ali sozinho. Hoje, né, eu entendo muita coisa sobre a vida espiritual. Hoje eu entendo, assim, não vou falar que eu entendo tudo porque não chega nem próximo de 5% do que eu entendo. O que eu entendo da vida espiritual é o que aconteceu comigo, né? É o que aconteceu, o que eu já vi, ou com pessoas próximas a mim, coisas que eu era bem descrente, que eu não acreditava, era possessão demoníaca. Eu não acreditava, sabe o que eu não acredito? Eu falei, cara, tá metendo louco, entendeu? Isso aí tá metendo louco, e eu era muito descrente com essas coisas, possessão demoníaca, saber que o demônio controlava a pessoa. Eu falei, cara, que demônio controla a pessoa que é safada. E depois que eu entrei nessa vida espiritual realmente de cabeça, eu fui entender que, infelizmente, o demônio está em tudo. Em praticamente tudo. Quem sabe da vida espiritual sabe o que eu estou falando. Infelizmente, o demônio está em quase tudo. Tudo que é ruim, tudo que é ilícito. Lógico que tem muita safadeza de ser humano. Mas até nisso o demônio está lá. Entendeu? Então, essa minha vida espiritual, eu tive voltando, né, em relação. Isso aqui é um vídeo diferente, viu, gente? Eu não vou fazer corte, eu vou tentar manter ele inteiro, porque é algo que eu não escrevi para falar aqui para vocês. Eu não fiz uma pauta, eu simplesmente estou falando o que eu lembro aqui para vocês. Eu acho que fica até mais real, porque eu não quero que passe algo que eu esteja inventando, então eu quero passar algo real para vocês. Então ali eu vivi aquele momento espiritual, minha família sempre teve atribulações, né? Ah, vou contar um detalhe para vocês. Eu com 15 anos, eu queria ser padre. Eu cheguei no meu pai e pedi para ser padre. Falei, pai, eu tenho vontade de ser padre. Meu pai até sorriu e tal. Não lembro o que ele falou na época, mas eu tinha isso no meu coração de ser padre. E eu queria ser um padre exorcista. Eu quero estudar para exorcismo. Porque chegou um momento da minha vida que eu perdi o medo. Literalmente, eu perdi o medo. Eu perdi o medo do demônio. Eu sei toda a força que ele tem. Querendo ou não, ele foi um anjo. Eu sei toda a força que ele tem. Mas eu perdi o medo. Chegou um momento que eu perdi o medo dele e eu entendi que Deus tem uma força, sabe, muito grande, que nem se compara. Com toda a minha vida espiritual, eu entendi isso, que eu estava sendo protegido por Deus e ele não ia tocar, mesmo que ele se manifestasse na minha frente, me ameaçasse e falasse o que for, eu ia cagar para ele, falar, mano, se toca, se põe no seu lugar, olha quem tá comigo. Então eu cheguei nesse nível, sabe, de intimidade com Deus. Então eu era muito atacado ali, sabe, dentro daquela família, não atacado fisicamente, mas espiritualmente. Então, assim, eu tomava uns baques espiritual ali, porque ninguém ali ia no caminho de Deus, né? Ninguém ali frequentava a igreja, como eu disse. Então, eu tomava muitos baques espiritual ali, porque eu que era contra aquilo. Então, o demônio vinha muito para cima de mim, principalmente na madrugada, à noite, em sonhos. Então, vinha muito para me atribular, tanto que chegou uma época que eu achei que eu estava ficando doido. Eu falei, cara, isso não é normal. Será que eu tô tendo algum problema de cabeça? Será que a minha cabeça tá inventando isso? Sabe? Porque isso a gente se pergunta, né? Cara, será que a minha cabeça tá inventando isso aqui? Ou sei lá, ou isso realmente acontece, né? Então, assim, foi um momento muito complicado, onde eu carreguei a vida espiritual da minha família nas costas, até chegar, né, até chegar o momento onde Deus, né, falou para mim que eu era a ponte para minha família, para o céu, e falou que ia levantar outra pessoa ali dentro, né? Falou, vou levantar outras pessoas ali dentro para estar com você. E por causa de você, essas pessoas vão ser levantadas. E, cara, isso me deu um orgulho muito grande, né? Isso me fez ter um orgulho muito grande quando aconteceu essa profecia que Deus me falou. Nossa, quando aconteceu eu fiquei abismado, né? Porque e quem foi literalmente assim algo surreal. Para quem foi levantado dentro da minha família, foi praticamente o pior irmão de todos. Essa é a verdade. Ele sabe disso que eu tô falando aqui.
Então, assim, foi o pior irmão de todos. Quando Deus levantou ele, eu falei assim, cara, Deus honra mesmo tudo que ele fala. Depois ele levantou ele, depois ele levantou outra irmã minha. E graças a Deus estão aí perseverando até hoje, né? Aí, voltando para a vida espiritual, né? Assim, era tão complicada a vida espiritual lá em casa que às vezes tinha briga na rua. Tinha briga na rua. Não tinha nada a ver com a minha família. Na rua tinha briga. E do nada minha família estava brigando. Puxava essa energia ali para dentro de casa, sabe? E eu sempre orando ali. E minha cabeça doía bastante. Eu orava, 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 orava. E chegava final de semana, lembrei agora, chegava final de semana, eu tinha pavor do final de semana. Porque quando chegava final de semana, no sábado, na sexta ou no sábado, minha família se reunia para beber e sempre no final rolava uma briga, sempre no final rolava uma discussão. E não é discussãozinha, não, é coisa absurda, é gritaria. Os vizinhos lá sabem, você que é vizinho tá me assistindo, vocês sabem disso. Que o jeito que era a brigaria, aquelas brigas, aqueles negócios intensos e puxando faca, irmão puxando faca para irmão, sabe, umas coisas absurdas. Mas graças a Deus, muitas coisas melhoraram na minha família depois disso, depois de muita oração, depois de meu irmão ter se convertido, depois a minha irmã ter se convertido. Então foi coisas que melhorou bastante na minha família. Não tá tudo perfeito? Não, não tá. A vida espiritual de todo mundo não tá perfeita? Não tá. Mas resgatou tantas pessoas na minha família que hoje eu vejo, é algo assim surreal, que eu falo como isso aconteceu. Eu sei quem era cada um ali e a probabilidade de Deus resgatar era quase zero, sabe? E hoje, quando eu vejo o resgate, eu vejo assim que, cara, como Deus honra a gente. Deus me honrou, eu lá com 14 anos, 13, 14 anos lá atrás, Deus honrou, né? E falou assim, carrega esse fardo que eu vou levantar pessoas na sua família. Você é a ponte. Então eu fiquei com esse fardo de ser a ponte, tipo assim, se eu desistisse ali, ninguém na minha família ia pro céu. Ficou na minha cabeça isso. Eu não poderia desistir. Então aquilo ali foi a minha perseverança. Eu assumi o fardo que minha mãe carregava, que era carregar a família. Ela era a ponte da minha família pro céu. Era minha mãe. Depois que ela faleceu, eu me tornei a ponte da minha família. E graças a Deus teve esses irmãos que se converteram. Então aí até hoje. Eu vou contar até a história do meu irmão no próximo vídeo. Vou arrumar um vídeo aí para me contar da conversão dele, que eu fui testemunha e foi um pouco engraçada a conversão dele, né? Mas é isso que eu queria passar para vocês. Como eu disse, foi mais um papo, né, uma conversa. Eu não programei nada para me falar aqui, eu só estava lembrando das coisas e falando para vocês. Tá ok? Eu queria passar um pouco disso para vocês entenderem mais da minha vida espiritual e o porquê que eu sonho muitas vezes com essas coisas. Às vezes tem pessoas aí que estão me assistindo que não sonham com isso. E às vezes acha assim, não sonho com isso, ele pode estar inventando. Mas tem pessoas que sonham, né? Vai saber justamente o que eu estou falando. Então, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, ter assistido o vídeo. Não esquece de comentar o vídeo, deixar like e se inscrever no vídeo. Tá ok? No vídeo não, no canal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e deixa um comentário aqui, o que vocês acham da vida espiritual de vocês. Tá bacana? O que vocês precisam melhorar? Porque eu preciso melhorar ainda muita coisa. Tá ok? Então, fiquem com Deus e abraço.